Então, a gente começa aí com front-end, contraste, cores e formas, que são os assuntos que eu vou falar com vocês hoje. Na dissertação de mestrado e na graduação, foram assuntos que eu comecei a estudar. Então, hoje a gente coloca em prática todos os protocolos e pesquisas que eu pesquisei para o mestrado. Então, uma brincadeira para começar nossa palestra é o que seria o front-end. Então, seria as cores, os ícones, o layout, de que forma apresentar isso para as pessoas, né? Então, eu começo com essa imagem, que é do site FreePic, para vocês terem uma ideia aí no formato brincadeira. Então, quem sou eu? Eu fiz ETEC em Cruzeiro, sou formada em informática, fiz graduação e mestrado na FATEA, na Unifateia. Então, minha graduação em desenho industrial e mestrado em design, tecnologia e inovação. Eu sou coordenadora de projetos da FATEC já há 3 anos, trabalho no eixo de produção cultural e design, e a minha área de pesquisa é em acessibilidade, ergonomia visual, e o foco, né, o recorte, foi pessoas com daltonismo e baixa visão. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre os protocolos do W3C, aplicados ao wireframe, os estudos das cores e as tipografias. Então, o que é isso? O wireframe, mais as cores e contrastes e tipografias, formam um projeto bacana. Então, são coisas que vocês vão colocar em prática para que os projetos de vocês fiquem mais bonitos. E para começar, a gente começa falando sobre o público-alvo. Porque antes de elaborar alguma coisa, eu tenho que pensar para quem que eu estou elaborando isso. Então, eu estou fazendo um site, para qual público? Então, o que a gente tem que levar em consideração? Cada público tem um repertório cultural. Repertório cultural são as coisas que vocês vivenciaram. Então, em determinadas regiões, algumas coisas têm nomes diferentes, algumas cores têm significados diferentes. Então, antes de começar, você tem que pensar qual que é o repertório cultural do seu nicho de mercado. O que seria o nicho de mercados? Eu vou fazer uma loja para rock. Então, a partir do momento que eu defino qual é o meu nicho de mercado, que eu estou desenvolvendo um aplicativo para uma loja de rock, eu consigo definir ali qual é o repertório cultural desse público, qual que é mais ou menos a diversidade de geração, é o público mais novo, é o público mais velho. A partir disso, eu consigo definir quais ações que eu vou tomar, quais são as cores que eu vou usar, quais são as brincadeiras que eu posso fazer em cima disso. Então, assim, para explicar repertório cultural, eu começo falando desse livro do Daniel Mota, que chama Poptogramas. Pictograma é aquele personagem que fica no banheiro, nas portas de banheiro. Então, esse livro ele faz umas brincadeiras com os pictogramas aplicados a diversas bandas. Então, daí tem os pictogramas do Brasil. Eu começo fazendo essa brincadeira. Vocês que olhem para o ícone do Batman, sem cabeça, qual banda vocês lembram? Alguém responde, por favor. Pode ativar o microfone e responder. Faça uma professora feliz. Was Osborne. Aê! Então, o que isso quer dizer? É um nicho de mercado. É um público específico. E o microfone está dando interferência. Aí. É um público específico, é um nicho de mercado. Então, pessoas de determinados públicos que gostam de banda de rock vão entender que o ícone do Batman sem cabeça faz referência com Ozzy Osbourne, que foi um momento que ele tirou a cabeça do morcego em cima do palco. É uma coisa específica para um nicho específico. Quando a gente fala de gerações, a gente tem, a grosso modo, algumas gerações. Então, tem os baby boomers, que são as pessoas de 40 a 1950, que eu acredito que deve ser mais ou menos os avós de vocês. Daí tem a geração X, que é 1960, 1970. E tem a geração Y, que é 1980, 1990, que eu acredito que são vocês e eu também. A Carol também. Eles já são 2000. Vocês já são Z?
É verdade, vocês são mais novinhos. Tem que atualizar meus slides. Daí, dependendo do tipo de geração, é o tipo de contato que vocês têm de consumo, de usabilidade e até de transformação digital, que é o que a gente estava falando hoje de manhã no café com a Carol. Então, eu fiz aí uma referência que a geração X é a geração da televisão. A geração Y é a geração que usa muito computador. E a geração Z é a geração que usa celular. Então, mesmo eu tendo celular e tendo todas as possibilidades no celular, eu gosto de computador. Para mim, sentar no computador para responder, sentar no escritório, na frente do computador para responder um e-mail, eu prefiro muito mais do que pegar o celular e responder um e-mail. São tipos de gerações. Já a geração de vocês resolve tudo pelo celular. Tem muita gente que nem computador tem. E faz magia com os aplicativos de celular, coisa que eu não consigo. Eu gosto de computador. Daí tem uma referência para vocês, que é a Lúcia Santaella, que ela é uma autora brasileira da parte de semiótica. E eu gosto muito desse livro dela, que é Leituras do Saber e Espaço, que ela contempla 3 tipos de leitor. E uma das relações que eu fiz foi cada tipo de leitor com um tipo de geração. Então, o primeiro leitor é o que abduz, é o adivinhador. Daí tem o segundo leitor, que ele é o detetive, ele é o que induz. E tem o leitor que ele é o que ele já previne, ele já sabe, que é a geração Z. Então, cada geração tem um tipo de leitor. E vocês, quando vocês pegam um aplicativo, vocês não têm medo do aplicativo. Vocês já sabem onde as coisas ficam, vocês já procuram. Já uma pessoa de uma geração anterior fica com medo de errar, fica com medo de não conseguir fazer alguma coisa, diferente da geração Z. Então, a relação que eu coloco é que cada tipo de leitor é para cada público. E cada público tem as suas facilidades e dificuldades com a rede social, com o aplicativo, com o site. Quais são as palavras-chave da nossa palestra de hoje? Ergonomia visual e acessibilidade visual. A partir do momento que você faz um site, um aplicativo, que ele é acessível, ele torna-se acessível para todos os públicos, não só para a pessoa com baixa visão e com daltonismo. O que são os protocolos da W3C? É um consórcio que desenvolveu 56 protocolos. Esses protocolos são para todas as áreas de acessibilidade. Então, tem desde o protocolo para a parte de rampa, altura de rampa, para acesso de local, até protocolo de cores e contraste, que são os protocolos que eu trabalhei na dissertação de mestrado. Então, essa é a cartilha de acessibilidade. Ela tem até questões de leitor de tela. Então, se algum aluno quiser desenvolver um site, que o leitor de tela funcione no site, aí tem os protocolos que explicam o que você tem que fazer para que o leitor de tela funcione no seu site, no seu aplicativo. Então, para começar, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é a hierarquia visual. O que você quer chamar a atenção? Então, você está fazendo um site. Você tem que levar em consideração quais são os pontos principais que o seu site vai ter. É um site que eu preciso que as pessoas tirem a segunda via de conta. Então, isso tem que ficar em algum lugar de destaque no site. É um site que eu quero que as pessoas façam compra online. Então, de acordo com o que você quer dar prioridade, é o que você vai destacar. A hierarquia visual também serve para a parte de post de rede social. Que é a informação mais importante que você quer passar? Então, com base nessa informação, é o que você vai dar destaque. Então, de que forma você vai dar destaque nisso? Com as cores que você escolheu, com a tipografia, com o contraste, com as orientações e posições. E um dos pontos muito importantes para isso é o wireframe. Quando a gente está no meio digital, a gente chama de wireframe. Quando a gente está no meio de publicidade, de desenvolvimento de peças gráficas, a gente chama de grid tipográfico. A nossa leitura aqui ocidental é a leitura em formato de Z. Então, tem alguns pontos que o nosso olho percorre na tela e alguns lugares que chamam mais atenção. Por isso que sempre a logo do cliente ela fica ou aqui no número 1 ou no número 4, que são os pontos mais relevantes de uma peça. Então, no seu site, no seu aplicativo, você tem que levar isso em consideração. Quais são os locais de maior acesso para que você coloque os seus botões?
Tem vários estudos na internet que apresentam as áreas de melhor acessibilidade para determinados pontos. Aqui no slide anterior, eu coloquei Saiba Mais. Então, tem um vídeo sobre hierarquia visual e tem um site que tem um conteúdo bem extenso. O wireframe. O que é o wireframe? É o primeiro ponto, é meu protótipo, é a fase 1 no desenvolvimento de uma estrutura de um site ou de um aplicativo. É onde eu vou definir quais são os ícones que terão no meu aplicativo e qual que é o caminho que eu vou percorrer para determinadas ações. Então, quando eu faço o wireframe, antes de desenvolver o layout, é ali que eu defino o que vai ficar onde. E por que ele tem que ser antes do desenvolvimento do layout? Porque ali eu vou fazer os testes para ver se os caminhos estão muito longos, se a pessoa vai ter paciência para percorrer esses caminhos. E eu dar um exemplo assim, eu preciso solicitar um Uber. Então eu vou abrir o aplicativo do Uber e quais são os caminhos que eu vou fazer até chegar a pedir o Uber. Então tudo do que você vai definir demanda tempo. Então qual é o tempo que a pessoa vai gastar para fazer aquilo? E tem um livro que eu gosto muito que fala Não Me Faça Pensar. Então, o usuário pensa muito nisso, tem que ser tudo muito na cara. É o não me faça pensar. As ações têm que ser todas muito rápidas. E hoje a gente está num momento que tudo é muito instantâneo. Então, se é um aplicativo que tem que dar muitas voltas, você fica sem saco e você não usa ele. Então, aqui tem um site que ele cria os wireframes. Então, tem vários sites, vários aplicativos da internet, alguns gratuitos, outros pagos, que você consegue fazer esse desenvolvimento do wireframe, definir o que vai ser onde e qual o caminho que você vai percorrer. No semestre passado, eu estava lecionando uma disciplina na ETEC Jornalista Roberto Marinho, no curso de multimídia. E os TCCs dos alunos, muitos deles desenvolveram aplicativo. E o que a gente pegava muito no pé era o wireframe. Quais eram os acessos, quantos passos a pessoa tinha que fazer até chegar a determinado assunto do seu aplicativo. Daí que tem já o protótipo com cores, com botões. Então, essa é a segunda fase do protótipo, é quando você começa a inserir toda a parte de design, antes de fazer realmente a programação. E se for num site? No site a gente também tem os wireframes, qual wireframe que você vai utilizar e o que você vai colocar onde. Tem alguns sites hoje que eles são meio que não são fechadinhos o wireframe. Um exemplo deles é o site da Globo. O site da Globo ele é definido em 6 colunas. E de acordo com as reportagens, o que é importante, o que não é o que o site dá maior visibilidade. Então, às vezes, eles têm reportagem que usa 3 colunas, como essa primeira chamada aqui, e como eles têm reportagens que usam uma coluna só. Por que eu coloquei a imagem mais antiga do site, não a imagem atual? O site ganhou um prêmio de usabilidade em 2009. Então, naquela época, ele seguia alguns padrões muito específicos, coisa que hoje ele não está seguindo mais. Então, eu usei a imagem da época que ele estava dentro dos padrões. O wireframe. Então, para o desenvolvimento do wireframe, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Se o usuário está utilizando um Mac, se está utilizando um Windows, se no caso no site, no aplicativo, se ele usa iOS, se ele usa Android. E aí tem uma lei, que é a Lei FITS, que são os padrões de movimento humano. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem um celular e quais são os lugares que o seu dedo consegue ter maior acesso. Então, na parte verde são as melhores partes para colocar botões e as partes de ponto vermelho são partes que não são muito interessantes. Então, é legal levar em consideração o movimento do dedo humano utilizando uma mão só, o celular. Que normalmente a gente usa uma mão só, a gente não usa as duas. Então, tudo tem que ficar a acesso do dedão. Então, é interessante que as coisas mais relevantes do seu aplicativo fiquem nessa parte verde. Daqui eu tenho alguns exemplos. Então, exemplo 1, um botão de difícil acesso. Exemplo 2, um botão de fácil acesso. Outra coisa que é interessante, não me faça pensar. O usuário, gente de informática gosta de falar isso, o usuário é burro. Desculpa, usuário.
Mas é verdade. Então, se você dá muitas opções para o usuário na primeira tela, ele vai ficar confuso. Então, você tem que dar, tipo, duas opções. Na segunda tela, você dá mais duas opções. Não é interessante que você coloque tantas opções de primeiro. Então, quando você for fazer o wireframe de algum aplicativo, leve em consideração isso. Quais são os botões que você vai colocar. E onde é melhor colocar esses botões. Daí tem outra questão, tipo, o wireframe é um ponto. Agora a gente vai passar por um outro ponto, que é um ponto que, para quem não é da área, acha que é bobeira, mas eu quase morro quando isso acontece. Então, são os padrões. Tudo fica lindo quando é padronizado. Então, o que é isso? São os ícones, as cores, os padrões. Você está num site. Se você vai de uma página para outra, você tem que manter os padrões de cor, os padrões de localização de botão. Senão, a pessoa fica perdida, ela não sabe mais onde ela está. Quando a gente fala de padrões de ícone, o que isso quer dizer? Os ícones, eles têm estilos diferentes. Então, se você vai usar um ícone só de tracinho, todos os seus ícones têm que ser de tracinho. Se você vai usar um ícone circular com o tracinho branco dentro, todo mundo tem que ser assim. Ah, eu quero quadradinho, tudo quadradinho. Pelo amor de Deus, não faz farofa. Não coloca o ícone do Facebook colorido, com o ícone do Twitter só de tracinho, com o ícone do Instagram colorido. Tem que manter um padrão, tá bom? Depois que a gente manter o padrão, tudo fica mais bonitinho. E aí tem outra questão. Eu quero um ícone colorido. Tá. Você vai ter que utilizar um padrão de cor para o seu ícone colorido. Eu quero que meu ícone tenha tais cores, como está no exemplo 1, ou tais cores, como está no exemplo 2. Então, tudo vai depender de como você quer que o seu material fique. Eu não posso usar o ícone da câmera se eu estou trabalhando com esse padrão de cor aqui do lado. Então, vocês têm que definir qual é a iconografia que a gente fala na área de design. Todos esses exemplos são do site FreePic. E no site FreePic, a maior parte desses materiais eles estão em material vetor. Então, vocês conseguem trocar a cor, fazer alteração, mexer. Então, é um site que possibilita alteração no material. Então, mas você precisa de software específico para isso. Ou Illustrator ou CorelDRAW. Às vezes dá certo no GIMP, que é a versão livre dos softwares. Às vezes não dá. Estudo de cores. Então tá, a gente definiu que a gente precisa do wireframe, que a gente precisa de um padrão de ícone. Mas que cor que a gente vai usar? Como é que a gente vai fazer isso? Então, quando a gente fala de cor, a cor de acordo com o seu repertório cultural, a cor tem significado. Então, para determinadas culturas, o significado muda. Então, se você definiu qual que é o seu público-alvo, qual que é o nicho que você está trabalhando, quais são as cores que você vai utilizar? As cores mais adequadas para aquele público. Tá. Isso é um site que eu vou criar para minha marca, eu vou criar um site de um evento. O que eu posso fazer? Então, aqui a gente tem todas as cores quentes, as cores frias, as cores análogas. Normalmente, a gente trabalha com as cores análogas, que as pessoas chamam de tom sobre tom. Mas tem uma dica aí para as cores análogas. É interessante trabalhar com as cores análogas decompostas, que são uma cor, pula uma cor, porque trabalhar com uma cor ao lado da outra, o contraste é muito baixo. Então é interessante que você trabalhe com uma cor, pula uma cor na escala, usa outra e usa uma cor complementar, que está do outro lado, que é uma cor que gera maior destaque. Dessa forma, você consegue fazer um site bonito, com cores que chamem a atenção e que gerem uma grande visibilidade. Não vai ter baixo contraste, vai ficar tudo bonitão. Então, vamos lá, alguns pontos. Para trabalhar com cor, a gente tem que pensar que tem dois padrões de cor. Tem a cor pigmento, que é a cor de impressão, que é o CMYK, e tem a cor luz, que é a cor RGB. Então, se é para um site, eu tenho que fazer no padrão RGB. Se é para impressão, eu tenho que fazer no padrão CMYK. Não dá para trabalhar com um padrão do outro. Então, quando você cria o arquivo, vai lá no programa que você está utilizando e vai criar um arquivo, você tem que definir o que você vai fazer. Senão as cores ficam esquisitas, não fica legal a cor. Quando eu comecei a trabalhar na agência, estava fazendo estágio em 2008, lá em Guaraná com Rolha,
eu fiz um leque pro carnaval de Cruzeiro e eu fiz com a cor RGB ao invés de fazer com a cor CMYK. E aí algumas coisas não deram certo na hora da impressão. Mas como era carnaval, não teve problema. Mas são coisas que não podem acontecer. Eu estava no segundo ano da faculdade, então algumas coisas a gente releva. Então aí, estou falando de contraste, de cor, mas o que é isso na prática? O contraste é a cor do fundo com a letra que você escolheu. Então, diferente das palestras que eu já ministrei desse conteúdo, para essa eu coloquei bastante texto para que vocês possam ler depois. E em todos os lugares eu coloquei esses botõezinhos saibam mais, com mais informação sobre o assunto, tá? Então eu utilizei a escala de cor do PowerPoint e eu trabalhei com uma cor com a cor análoga do ladinho dela. Então aqui, ó, eu peguei o preto e o tonzinho de cinza, o amarelo e o tonzinho de amarelo. Dá para ler? Não, não dá. Ah, eu vou trabalhar com uma cor mais clara. Se eu trabalhar com uma cor clara e fundo, letra branca, não dá para ler também. Então eu dei alguns exemplos para vocês verem que trabalhar com as cores análogas não é interessante. É sempre bom pular uma cor. Quando você pula uma cor, você garante uma boa visualização do seu material. Então, ele ganha contraste. Então, aqui eu explico toda a parte de contraste, que facilita a leitura. E aí tem uma dica. Quero trabalhar com uma cor diferentona no meu site. O que eu faço? Tem esse site maravilhoso que chama Paleton. Lá você coloca que você quer trabalhar com uma cor análoga decomposta, que é esse ícone aqui. Você define qual cor que você quer e ele mostra para você. E é interessante não trabalhar com essas cores do cantinho aqui, ó, que nem dá para ver no slide, ó. Essas cores geram baixo contraste, elas nem aparecem, ó. Então é legal sempre optar por cores que gerem um contraste maior. Também tem da Adobe. Então, o site da Adobe também disponibiliza essa possibilidade de trabalhar com cores. Eu gosto mais do site anterior. É que aqui dá para salvar, você consegue compartilhar a paleta de cor que você criou para o Photoshop, para o Adobe Illustrator. Então, aumenta as possibilidades, caso você seja assinante e você consiga utilizar dessa forma. E aí tem uma dica também bem interessante. Quando eu falo de protocolo da W3C, contraste de cor, tem alguns protocolos que definem qual é a cor de fundo e cor de letra que gera um bom contraste. Na época da graduação, eu fazia essa cor na mão. Então, eu fiz uma planilha de Excel que eu fazia todos os cálculos da cor. Agora tem um site que faz isso. Então, você coloca qual é a cor da sua letra e qual é a cor do fundo. E ele define para você se o contraste está adequado ou não. Certo? Ó, ajuda pra caramba isso daí. Ponto 3. Tipografia. Então a gente tem que ter um wireframe bonito, uma cor legal, uns ícones interessantes, todos no mesmo padrão, e uma tipografia adequada. O que seria uma tipografia adequada? A tipografia manuscrita, ela é muito bonita, mas ela não é interessante para utilizar em textos longos, até em frases maiores do que 2 linhas. Então, uma linha até dá para usar uma tipografia manuscrita, mais que isso não tem como. Então, qual que é a dica? Quais são as fontes que você vai utilizar? Então, a gente vai passar aí um material para vocês. Aqui embaixo no Saiba Mais tem vários testes e mostra como funciona a legibilidade e a leiturabilidade da tipografia. Então, uma tipografia com serifa, o que é serifa, Sora? Uma tipografia com serifa, que é o rabinho da letra, que também é o nome da minha gata, que gato tem rabo, tipografia com serifa também, então meu gato chama serifa. Toda reunião que ela aparece, que pergunta o nome dela, é um sucesso na reunião. E tem a tipografia sem serifa, que é a tipografia de haste fina ou haste grossa, mas que ela é lisa, ela é reta, sem esses pontinhos aqui. Qual que é a diferença? A tipografia com serifa, ela não é de boa visibilidade na internet, no celular, no aplicativo, porque fica pixelizada. Então, o que seria uma tipografia com serifa e uma tipografia sem serifa? A Times New Roman é uma tipografia com serifa. A Arial é uma tipografia sem serifa.
Mas a Arial não, né? A Arial a gente não usa. Daí que tem. A escolha da fonte certa faz toda a diferença para uma peça gráfica. Tudo depende do público que você quer atingir. Então, tem um exemplo aí. Mulher e mulher. Esse é um exemplo de um site que eu gosto bastante, que eu coloquei o link aqui para vocês. Ele tem um guia de tipografia que é dividido em 3 partes. É bem legal o material deles e dá para dar uma aprofundada no conteúdo. Aqui, dependendo da forma com que você coloca a tipografia, depende do assunto que você está falando. Então, mulher com uma tipografia manuscrita, ele dá a entender o Dia da Mulher, ele passa uma leveza na proposta. Agora, uma mulher com uma tipografia de haste quadrada, com serifa, ele dá a sensação de algo rígido, algo fixo, né? Não de algo com movimento. Oi, professora Carol, quer fazer uma pergunta? Professora Ana Lúcia perguntando por que Arial não? Professora Ana Lúcia está perguntando por que Arial não. Professora, nos artigos é bem interessante utilizar Arial, mas ela é uma letra mais acadêmica. Então, para uma peça gráfica, estou fazendo um post para o Facebook, para o Instagram, é interessante que eu utilize uma tipografia com mais diferente, com graça. Então, a Arial não é interessante. Daí tem até um movimento na internet, se vocês quiserem procurar, que chama Arial não. Mas é só para peça gráfica. É só para peça gráfica. Para artigo, a gente utiliza Arial ou Times New Roman. São tipografias dos protocolos da ABNC. ABNT. ABNT. Errei. Continuemos. Daí que tem alguns exemplos de tipografia. Com licença. Oi. Pode só fazer uma pergunta. A senhora falou de cores para site e para impressão, né? Uhum. No caso, depende muito do papel que vai ser impresso para ter um contraste melhor ou não de cor. E quanto ao site, hoje em dia tem muitos sites que usam recursos para daltônicos. Qual contraste é usado normalmente para isso? Os protocolos da W3C, eles definem, tem 4 protocolos, que definem quais são as cores mais adequadas para daltônico. E aquele site que eu coloquei aqui para vocês, ele traz esses protocolos. Então, aqui ele define quais são os contrastes mais adequados. Eu não consigo te falar, porque depende muito da cor, do tom. Você teria que pegar o seu site e fazer os testes de cor para ver se o contraste está adequado ou não. Tem um aplicativo também que ele faz como seria a visão do daltônico. Então, ele pega os 3 tipos de daltonismo que tem e coloca para você na tela de como o daltônico veria o seu site. Também é uma coisa interessante. Ele é só um teste, né? Pode ser que na vida real não seja dessa forma, mas ele chega bem próximo. Porque para o mestrado eu tive que fazer teste com pessoas. Então, 25 pessoas participaram dos testes e a gente foi comparando as cores e se realmente os protocolos da W3C batiam com o real, tá? E pergunta do CMYK. O CMYK, ele é utilizado para impressão. Então, ele é um padrão de cor, que ele mistura as tintas e a partir delas ele gera todas as outras cores. De acordo com o papel que você usa, vai ter diferença sim no contraste, na cor, na visibilidade. Então, não é só o papel também. Também tem a gramatura do papel. Se é um papel mais fino, pode ser que fique transparente. Se é um papel com uma gramatura maior, vai ficar melhor. Então, depende muito do que você vai fazer. O papel mais adequado, assim, é o papel supremo, mas ele é o zóio da cara azul. Então, a gente usa muito o couché. Daí, o couché 120 não é adequado utilizar. O couché 120 ele é muito fino, ele é quase transparente. Couché 90, então, é casca de ovo, você vê do outro lado. Então, se é uma coisa que você vai usar só a parte da frente, não vai usar o verso, dá até para usar. Ah, mas eu quero fazer um material bonito, então tem que ter uma gramatura maior. Então, quando a gente fala de material impresso, N coisas são levadas em consideração. É levado em consideração tipo do papel, gramatura do papel, a cor, é uma outra palestra. Até que me chame por outra palestra que eu falo sobre papel. Adoro papel. O que mais que você tinha perguntado? Ótimo, obrigado. Acho que eu São esses respondi. 2 mesmo.
Acho que eu Obrigado. respondi suas perguntas. De nada. Ângela, meu aluno. Seu aluno. Professora Carolina, me chama para uma aula sua. Eu faço o papel. Tipografia, onde é que eu estava? Estou aqui. E aqui no site ele traz o mesmo texto, né, que é o texto do site que eu falei para vocês dos exemplos, e com tipografias diferentes. Então, de acordo com a tipografia, remete a ideias diferentes. Então, você tem que pensar muito qual a ideia que você quer passar. Eu com a Carol, a gente brinca muito que tem loja aqui em Cruzeiro que você olha assim, parece cafeteria, não parece loja. Porque a tipografia, a cor que usou, não tem cara de loja. Então, tem muito isso, sabe? Determinadas cores, determinadas tipografias sempre são utilizadas para determinados públicos e serviços. Quando você utiliza isso em um outro serviço, não remete à ideia que você quer passar. Então, você tem que olhar também o que as outras pessoas fazem. Na área de design, a gente chama de análise de similar. Então, antes de você começar a fazer um projeto, o primeiro ponto é fazer uma análise de similar. Você pega 3 ou 4 similares daquele assunto e você pesquisa o que eles têm em comum, para você, a partir daí, começar a criar o seu. Daí tem um ponto que eu falo muito, que é sobre leiturabilidade e legibilidade. E são assuntos que eu acho que, com certeza, vocês nunca devem ter ouvido falar essas palavrinhas bonitas aí. Leiturabilidade, o que é? Ele diz respeito como você distingue uma letra da outra. Então, se for uma letra manuscrita, vai ficar difícil distinguir uma letra da outra. Já a Arial tá linda aqui embaixo, ó, dá para ler certinho todas as letrinhas. Então, a leiturabilidade é a facilidade de ler uma letrinha da outra. Quando você é disléxico e você já tem dificuldade de distinguir uma letra da outra, e você pega uma tipografia toda ornamentada, cheia de curva, de coisa, nossa, o F vira D com muita facilidade, entre outras coisas. Então, utilizar tipografias manuscritas nem sempre é interessante. Depende muito da peça, o que você vai fazer. Eu brinco que manuscrita é só para convite de casamento e olha lá. Legibilidade. O que é legibilidade? É a facilidade com que o olho percorre a linha e absorve a mensagem que você está passando. Então, quando a gente fala de legibilidade, tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Além da tipografia que você escolheu, se ela é de boa leiturabilidade, se o corpo da letra é um corpo da letra adequado, que seria corpo da letra. Se a letra ela é com haste muito fininha ou se ela é com haste maiorzinha. Então, se ela é muito fininha, se você colocar ela bold, pode ser que melhore a leitura. O espaço entre as palavras também define. O comprimento da linha também. Tem um livro que eu sou apaixonada nele, que é Novos Fundamentos do Design, que é da Ellen Lupton. Lá tem todas essas opções. E tem o Tipos na Tela, que é a versão nova do livro dela, que ele é todo voltado para a parte web. E nele define qual que é o maior comprimento de linha que você pode ter num texto. Então, são 140 caracteres. Mais do que isso, é interessante que você quebre o texto em 2 colunas. Então, ter um texto muito longo para ler na tela fica ruim a leiturabilidade. Na hora que você for de uma linha para outra, pode ser que você perca a linha. Já no caso de pessoas com dislexia, isso acontece com muita frequência. Então, é interessante que realmente o comprimento da linha seja sempre levado em consideração. E outro ponto é o entrelinhamento, que é o espaço entre uma linha e a outra. Se o entrelinhamento for muito baixo, fica muito difícil de ler. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Legibilidade e leiturabilidade. Então, aqui tem tipografias da mesma família, só que uma está em bold, outra está mais fininha, outra está sem serifa. A sem serifa, ela é sempre de melhor visualização. Daí tem alguns exemplos aqui de alinhamento de texto. O alinhamento à esquerda, o alinhamento à direita, o alinhamento centralizado, que a gente nunca usa, pelo amor de Deus, porque só no caso de poesia, se você não está fazendo uma poesia, não usa centralizado. Fica muito difícil de ler e dificulta muito o entendimento da pessoa. E o justificado, que depende muito da forma que você vai utilizar ele.
tem que tomar cuidado para não ficar, na diagramação a gente chama de rios, que são aqueles espaços grandes que ficam entre o texto. Agora, se você consegue, no programa, ajeitar esses espaçamentos, daí não tem problema usar o justificado, que é a melhor leiturabilidade é no justificado, porque ele faz blocos de texto. Então, isso facilita muito a leitura. E quando a gente fala de blocos de texto, a gente tem que lembrar sempre que o espaço em branco também comunica. Então, quando você posiciona alguma coisa na tela, você tem que deixar sempre o mesmo espaço de um lado, o espaço do outro, para que o material fique bem alinhadinho e fique bom para ler. Para não ficar... Eu tirei o slide rosa. Tem um slide rosa que eu coloco o texto no cantinho, assim, fica super difícil de ler. Esses exemplos são todos desse site aqui, que eu trouxe para vocês verem. Daí aqui tem um exemplo de texto, é o mesmo texto. Aqui em cima ele está com espaçamento pequeno e o entrelinhamento daqui está maior. Ó. Então, se você ler o texto de cima, é bem mais difícil de ler do que o texto de baixo. Então, se você quer que alguém chamar a atenção para algum texto, é interessante que você dê mais espaço para ele, daí a pessoa consegue ler. E a mesma coisa aqui. É um texto em caixa alta e aqui tem um texto em caixa baixa. Então, caixa alta não é interessante utilizar. Então, utiliza só a letra maiúscula quando dá ponto. Agora, usar tudo em caixa alta num texto longo, é certeza que a pessoa não vai conseguir ler. Pode até ser que ela queira, mas ela não vai ter dificuldade. Por quê? Porque o espaçamento entre as linhas aqui é o mesmo espaçamento da linha aqui. O que gera dificuldade? A letra caixa alta, ela é mais difícil de ler do que a letra caixa baixa. Tem vários estudos que comprovam isso. Aqui o texto rosa. Então, a legibilidade diz respeito à capacidade com que você lê algum material. E quando você pensa nos espaçamentos, isso também faz diferença. Se você olha para esse slide, com esse fundo rosa, com a letra branca, aqui, e para aqui, esse dá quase vontade de morrer, porque está no canto, assim, na beirada. Então, não faz isso com uma peça gráfica que você vai colocar no Instagram. Não faz isso com o site, tá? Toma cuidado. As letras precisam de espaço para respirar. E o fundo também é importante, porque esse fundo rosa deixa a gente sem ar. Então, na hora de fazer alguma coisa, pensa na pessoa que vai ler. Eu brinco muito que você tem que pensar sempre na pessoa do caixa do supermercado. Tem dó das bolsas de caixa do supermercado. A maior parte dos softwares de caixa do supermercado é um software de tela preta com a letra ou verde ou com a letra branca. Imagina a pessoa que trabalha o dia inteiro olhando para aquilo. Se ela olhar para a parede, ela vai continuar vendo o site dela. Então pensa na pessoa que vai trabalhar o dia inteiro naquilo. Que se você colocar um fundinho cinza, melhora, fica mais fácil dela ler. Outra coisa, dica muito importante, nunca usa branco 100% no site. Tá? Branco 100% com letra preta é para enxergar a letra na parede depois. Então, usa um tomzinho de cinza, coloca a letrinha preta com uma boa legibilidade, tá? Eu tô chegando nos momentos finais Quem aí. não vai ver, né? E tem outras questões também. A gente está falando da dificuldade de leitura de quem não tem problema visual. Agora, se pega uma pessoa que tem baixa visão e o contraste for muito alto, dificulta muito a vida dela. Então a gente não pode ter nem um contraste muito alto e nem um contraste muito baixo. Tem que ser o meio do caminho ali, tá? Dicas finais. Então eu trouxe umas dicas para vocês pesquisarem na internet, tá? Então assim, é sempre legal pensar no flat design. Ele é uma tendência que até hoje está sendo utilizada. Ele é mais ou menos o Windows 10. Então são cores chapadas. O que seria uma cor chapada? Uma cor chapada não é uma cor bêbada, ela é uma cor sem gradiente no fundo, tá? Então são cores sem gradiente, cores normalmente vibrantes, que são utilizadas para a parte do design. Hoje está muito em alta gradiente, mas é uma coisa que tem que ser utilizada com muito cuidado, porque a grande probabilidade de dar bosta é muito grande. Desculpe. Então a gente tem que pensar.
num estilo minimalista, no flat design, focar na tipografia, que está muito em alta. Hoje tem que pensar muito no design responsivo, então um aplicativo, no site, onde você está vendo, tanto no celular quanto no computador, tem que ficar legal. Storytelling é algo que está muito em alta, então as pessoas contam histórias. Então é legal vocês pesquisarem sobre storytelling e trabalhar muito com imagem e vídeo. E quando a gente fala de imagem e vídeo, tem algumas dicas para vocês aí. É interessante num site ter de 5 a 7 cores. Mais que isso, fica difícil para a pessoa memorizar. Então, quando você for trabalhar com site, passa a sua imagem nesse aplicativo aqui para ver quais são as cores que a sua foto está utilizando. Se são as mesmas cores do padrão de imagem do seu site. Então, tem esse site e tem esse aqui para vídeo. É interessante até que o padrão de cor que você vai utilizar nas suas cores do site remetam ao padrão de cor que você está utilizando no site, certo? Identidade visual. Isso tudo faz parte da identidade visual. Então, Itaú, a propaganda do Itaú, é uma propaganda que você sabe que é do Itaú sem aparecer a marca do Itaú em lugar nenhum. Por quê? Por causa da identidade visual. É sempre o mesmo locutor, com imagens bonitas, sempre trabalha com a cor laranja e azul. E você sabe que é do Itaú. Por quê? Porque já ficou na sua mente, você já memorizou aquelas cores, você já memorizou aquela identidade visual. Então é interessante que você gere uma identidade visual para o seu cliente, para o seu site e até para a sua rede social. Então, falando em rede social, caso vocês queiram, pode me seguir no YouTube. A partir dessa semana agora eu estou começando a inserir conteúdos no canal. Meu Instagram é o Raquel Satin e meu Facebook é o Ana Raquel Satin. Então, vocês me acham nas redes sociais